Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus ao ex-presidente Lula. A presidente do STJ diz que o desembargador do TRF4 não teria poder para revogar a prisão de Lula. Comissão do Senado rejeita a multa de 50% a quem desistir de comprar imóvel. Advogado Caio Vieira de Mello toma posse como novo ministro do Trabalho. Tailândia conclui resgate de 12 garotos e técnico de futebol presos em caverna. Avião cai na África do Sul e mata ao menos uma pessoa e deixa dezenas de feridos. Moscou vive o clima da semifinal entre Inglaterra e Croácia, que jogam na quarta-feira. Cristiano Ronaldo deixa o Real Madrid e vai para a Juventus em um negócio de 450 milhões de reais. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. A Tailândia e o mundo comemoram o resgate histórico dos 12 meninos e o técnico de futebol de uma caverna complexa no norte do país. O resgate do grupo foi retirado com sucesso hoje após 17 dias de uma operação que reuniu especialistas de várias partes do mundo. O drama do time de futebol juvenil preso em uma caverna no norte da Tailândia teve um final feliz. Nesta terça-feira, 4 meninos e seu treinador foram resgatados em segurança e se juntaram aos outros 8 jovens que haviam sido retirados nos últimos dias. Hoje, o povo tailandês, a equipe da Tailândia, agências do governo e o setor privado, junto com a imprensa e todo o apoio internacional, ninguém achou que podíamos, mas nós fizemos isso. Foi a primeira vez no mundo. As famílias dos meninos também têm muitos motivos para agradecer. Gostaria de agradecer aos oficiais do governo, aos departamentos de irrigação, energia e estradas, à polícia, aos soldados e marinheiros da Tailândia e de fora. Muito obrigado. Os 13 jovens foram resgatados depois de passarem 18 dias em uma caverna inundada. A rede subterrânea tem condições difíceis, como pontos de alagamento, baixa visibilidade e passagens estreitas. O grupo precisou sair do local mergulhando com a ajuda de profissionais experientes. Uma equipe de mergulhadores especializados, auxiliados por membros de elite da Marinha tailandesa, conduziu com perfeição as operações que foram meticulosamente planejadas. O único fato que saiu do controle foi a morte de um ex-oficial da elite da Marinha Nacional que ficou sem oxigênio em uma área profunda da caverna. E o presidente Michel Temer acelerou a liberação de verba do orçamento indicada por parlamentares. A medida acontece a menos de 6 meses para o fim do mandato de Temer no Planalto. Até a primeira semana de julho, o presidente pagou 5 bilhões e 800 milhões de reais em emendas individuais a congressistas. Esses valores servem para direcionar recursos a obras nos redutos eleitorais de deputados e senadores. Dados da Consultoria de Orçamento da Câmara revelam que a quantia é maior que o total do ano passado inteiro, que não chegou a 5 bilhões de reais. O pagamento das emendas é uma moeda de troca valiosa entre base e governo, principalmente em ano de eleições. Apesar das emendas serem uma obrigação, a liberação é fruto de negociação política, usada pelo governo para barganhar apoio no Congresso. Como a lei proíbe a transferência de recursos da União a estados e municípios nos 3 meses que antecedem a votação, o governo correu para garantir o repasse ao Legislativo. Na semana passada, o Ministério da Fazenda precisou editar uma portaria para aumentar os limites de pagamento de emendas individuais em 1 bilhão de reais. Desde o sábado passado, só é permitida a liberação de verba para obras ou serviços já em andamento ou para emergências. O novo ministro do Trabalho, Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, tomou posse hoje em uma cerimônia no Palácio do Planalto.
No discurso, o presidente Michel Temer destacou que o novo ministro deve levar adiante a reforma trabalhista e promover outras transformações. Caio Vieira de Mello foi uma escolha pessoal de Michel Temer. Ele é formado em Direito e fez carreira como magistrado na Justiça do Trabalho. O ministro Caio Vieira de Mello é um nome de grande experiência, que traz para a nossa equipe, naturalmente, décadas de atuação na área jurídica, mas, sobretudo, na área da justiça trabalhista. Na verdade, acumula um conhecimento valiosíssimo neste momento em que a necessidade maior do brasileiro e, portanto, a prioridade do nosso governo é precisamente o emprego. Na cerimônia, Temer não mencionou as investigações da Polícia Federal contra a pasta. O presidente destacou a importância da reforma trabalhista e disse que o novo ministro deverá promover outras transformações. Esta modernização que nós fizemos, naturalmente, reduziu os litígios trabalhistas e estimula as contratações. Ao nosso ministro Caio Vieira de Mello, não é? Caberá levar adiante essas e outras transformações que temos promovido em nosso mercado de trabalho. É plena, viu, doutor Caio, a nossa confiança na capacidade técnica e também na sua vocação, que eu já tive notícia disso, sua vocação para o diálogo, que, de resto, é uma das tônicas do nosso governo. Portanto, é com essas credenciais que o Caio Vieira de Mello se integra à nossa equipe e ao nosso governo. E o novo ministro terá muitos desafios. Ele assume a pasta após a saída do antigo titular Elton Yomura, que pediu demissão após ter sido alvo da Operação Registro Espúrio, que apura irregularidades na concessão de registros sindicais. E veja a seguir, presidente do STJ nega habeas corpus ao ex-presidente Lula. E ainda, a cidade de São Paulo registra a tarde mais fria do ano. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o habeas corpus protocolado em favor do ex-presidente Lula. Na decisão, a ministra também criticou o desembargador Rogério Favretto, que mandou soltar o ex-presidente no domingo. A ministra frustrou os planos dos petistas e negou um pedido de habeas corpus ao ex-presidente que foi solicitado por um cidadão. Na mesma decisão, Laurita também fez duras críticas ao desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Para ela, Lula ser pré-candidato não representa um fato jurídico que justifique a concessão de liberdade. Esse foi um dos argumentos usados pelo desembargador no domingo para determinar a tentativa de soltura do político. Para a presidente do STJ, Favretto não tinha competência para avaliar o caso, uma vez que a questão já foi examinada e decidida em todas as instâncias do Poder Judiciário. Ela também disse que o colega provocou grande perplexidade e intolerável insegurança jurídica. E as críticas não pararam por aí. Laurita ainda disse que o desembargador provocou um tumulto processual sem precedentes na história do direito brasileiro. E destacou que o juiz Sérgio Moro agiu corretamente para evitar que Lula fosse solto. Segundo a ministra, diante da esdrúxula situação, coube ao juiz de primeira instância consultar o presidente do tribunal para saber se cumpriria uma ordem absurda. Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo envolvendo o apartamento triplex no litoral paulista. A pena foi ampliada para 12 anos e 1 mês na análise do caso na segunda instância. Em abril, Lula foi preso e atualmente cumpre pena em Curitiba. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região informou que o desembargador Rogério Favretto não vai se manifestar sobre as críticas da ministra Laurita Vaz. O Tribunal de Contas da União vai julgar amanhã um pedido para suspender o acordo de leniência que o governo assinou ontem com a Odebrecht. A área técnica do Tribunal de Contas da União é que vai avaliar se cancela ou não o acordo de leniência.
Ontem, o acordo foi assinado pelo Planalto e pela construtora Odebrecht. A previsão é de que a empresa devolva aos cofres públicos 2 bilhões e 700 milhões de reais. Esse dinheiro será entregue em até 22 anos. Para a área técnica do TCU, o acordo de leniência deveria ter sido analisado e assinado pelo próprio tribunal. Ontem, a área técnica enviou ao gabinete do ministro da Corte e relator dos acordos de leniência, Bruno Dantas, um pedido para suspender o acordo. Mas ele está em férias, então o pedido será levado amanhã ao plenário pelo ministro substituto Marcos Benquerer. Nesse tipo de acordo que a Odebrecht assinou com o governo, ela reconheceu os danos que causou à administração federal por meio de práticas de corrupção e se comprometeu a reparar os danos. Também disse que vai colaborar com as investigações. A cidade de São Paulo registrou a tarde mais fria do ano hoje. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, os termômetros registraram a máxima de 14,3 graus, a temperatura mais baixa do ano. No sul, o frio é ainda maior. Em Urupema, Santa Catarina, a mínima foi de 1 grau e a máxima de 9. E até nevou por lá. De acordo com o CGE, a temperatura mais baixa registrada na capital paulista este ano foi no dia 16 de junho, com uma média de 15,8 graus. A última vez que São Paulo havia registrado uma temperatura máxima tão baixa foi em agosto de 2017, quando a média da máxima foi de 14,1 grau. Em Santa Catarina, a madrugada desta terça-feira foi marcada pelo registro de neve nos pontos mais altos da Serra Catarinense. Os primeiros flocos foram vistos em pelo menos 5 cidades. Esta é a primeira vez que neva em Santa Catarina este ano. As condições de umidade e de temperatura favoreceram o aparecimento dos flocos de neve. Foram registradas ocorrências de neve nas cidades de Serra do Rio do Rastro, em Lauro Miller, em Morro das Torres e em Urupema. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a semana deve permanecer fria e úmida nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Pouco antes de viajar para Bruxelas para uma cúpula da OTAN, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que a reunião com o colega russo, Vladimir Putin, pode ser mais fácil do que as que terá com aliados europeus. O presidente americano Donald Trump se referia ao encontro com o líder russo em Helsinki, em comparação com uma cúpula da OTAN em Bruxelas, para onde viajou. Trump prometeu que não será passado para trás pela União Europeia, a qual acusa de não fazer o suficiente para apoiar a aliança transatlântica e de se aproveitar dos Estados Unidos em matéria de comércio. Já o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pediu ao presidente americano que valorize seus aliados europeus da OTAN e afirmou que os Estados Unidos não têm um melhor aliado do que a Europa. As declarações surgem na véspera de uma cúpula de 2 dias de presidentes da OTAN em Bruxelas, onde o gasto militar dos aliados se tornou o assunto central. Ao todo, 22 países europeus integram a organização do Tratado do Atlântico Norte. Um crocodilo gigante foi capturado após 10 anos num parque no norte da Austrália. O animal tinha quase 5 metros de comprimento. A caçada ao crocodilo já durava 10 anos. Os guardas florestais do território norte da Austrália conseguiram capturá-lo com uma armadilha. Após retirá-lo da água, ele foi sedado. Quando foi visto pela primeira vez, ele chamou a atenção dos guardas com seu tamanho. A informação é que o animal tem 4,7 metros e pesa 600 quilos. Agora, o crocodilo será levado para um santuário onde ficará reservado, onde não representará riscos à população local. E veja a seguir, comissão do Senado rejeita multa de 50% para quem desistir de comprar imóvel. E ainda, presidiários de Roma investem na própria reintegração social. Estamos de volta e agora sim a reportagem está pronta sobre a última semana para que a Câmara dos Deputados e o Senado façam suas últimas votações antes do recesso do primeiro semestre.
e muita coisa tem que ser adiantada. Mas alguns assuntos podem ficar de fora dessa agenda final, principalmente na pauta econômica, como a LDO e a reforma da Previdência. Depois de deixar de fora a votação de medidas importantes como a reforma da Previdência, outros assuntos que também dizem respeito à pauta econômica do governo podem não ser votados nesta, que deve ser a última semana de trabalho antes do recesso parlamentar. Um exemplo é a proposta que torna obrigatória a inclusão de consumidores e empresas no cadastro positivo. A votação não foi concluída na Câmara e talvez não dê tempo de ser apreciada pelo Senado. Até o final da tarde, também era dúvida se os senadores conseguiriam votar essa semana o projeto que permite a venda de 6 distribuidoras da Eletrobras. O texto base foi aprovado pela Câmara na última quarta-feira. Dentro dessa fila de projetos pendentes, um não vai poder deixar de ser votado: o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. A proposta estabelece metas e prioridades econômicas para o ano que vem. Os partidos fecharam um acordo. Vão votar a LDO na manhã desta quarta-feira na Comissão Mista de Orçamento e, na parte da tarde, a proposta segue para votação em plenário. Somente depois dessa votação é que senadores e deputados vão poder tirar o recesso oficialmente. Está todo mundo com pressa, mas não se pode, nesse momento, perder de vista o interesse nacional, o interesse do país. Tem matérias importantes para serem deliberadas no Parlamento Federal. A votação da LDO é uma obrigação, o parlamento tem que enfrentar esse tema. Pelo texto do relator da LDO, senador Dalírio Beber, do PSDB, o Congresso não poderá aprovar projetos que concedam reajustes, nem o governo poderá editar medidas provisórias para aumentar os salários dos servidores. Além de adiar a aprovação de medidas importantes para a agenda econômica, o Congresso demonstra empenho em pautas que podem aumentar o descontrole fiscal, como, por exemplo, a votação prevista no Senado do projeto que restabelece o benefício fiscal ao setor de refrigerantes. A decisão sobre a reoneração de diversos setores foi tomada pelo governo no meio da greve dos caminhoneiros. Cerca de 740 milhões de reais que retornariam para os cofres públicos era para bancar parte da queda do preço do diesel. E tem a medida provisória que cria um preço mínimo para o frete. O texto ganhou uma emenda do deputado Nelson Marqueselli, do PTB, que abre caminho para anistiar as multas de trânsito e sanções aplicadas nos 11 dias de bloqueios. Sanções que dizem respeito também a transportadoras, que não obedeceram à ordem judicial de desobstruir as rodovias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aplicou 715 milhões em multas, dinheiro para os cofres públicos. A Advocacia Geral da União afirma que as multas judiciais não podem ser perdoadas pelo projeto de lei. Hoje, representantes do agronegócio reivindicaram na Câmara dos Deputados o não tabelamento dos fretes, alegando aumento de 90% no valor da cesta básica para a população. O frete tem aumentado até 150%, o que de uma certa forma já tem refletido diretamente no preço dos produtos lácteos para o consumidor. Todos aqui, de uma certa forma, vão aos supermercados e já estão enxergando, por exemplo, que o leite longa-vida já está 40% mais caro. O relator da matéria, deputado Osmar Terra, do MDB, ainda buscava um apoio entre as partes. Segundo ele, a proposta precisa ser votada antes do recesso. Caso contrário, uma nova greve dos caminhoneiros pode paralisar novamente o país. Eu acho que é essa negociação que tem que fazer. Os caminhoneiros não querem nenhum absurdo, não querem nenhum valor extraordinário. O que eles querem é ter, pelo menos, que eles não paguem para trabalhar, quer dizer, que o custo que eles têm de pneu, de manutenção, de alimentação, de hospedagem, de diesel, tudo isso seja coberto pelo custo do frete, é isso. O governo sabe que as contas vão terminar no vermelho, um rombo de 159 bilhões de reais. A pressão é para que deputados e senadores retornem do recesso e retomem as votações pendentes que possam gerar receita. O que parece improvável, já que muitos querem sair de Brasília para iniciar as campanhas pela reeleição em outubro.
Por enquanto, o único projeto na manga da equipe econômica é o que foi discutido ontem numa reunião entre o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Uma proposta que prevê a taxação de fundos exclusivos de investimentos, que são usados geralmente por famílias de alto poder aquisitivo. A mesma medida provisória chegou ao Congresso no ano passado, mas como muitos parlamentares tinham esse tipo de investimento, a matéria não foi votada e perdeu a validade. A proposta, que deve ser encaminhada para a votação nos próximos dias, pode gerar para os cofres públicos 10 bilhões de reais por ano. Mas, para a oposição, a falta de apoio da base aliada pode dificultar a votação de qualquer projeto que seja importante para o governo. Isso faz com que o governo tenha grande dificuldade de avançar nas votações mais simples, que dirá nas mais complexas. Por isso, acho muito pouco provável que qualquer coisa muito importante possa ser votada nessa semana pela desorganização da base do governo. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado rejeitou hoje o projeto de lei que impõe uma multa ao cliente que desistir de um imóvel comprado na planta. A proposta fixava novas regras, como cobrar até 50% do valor já pago pelo consumidor à construtora. O projeto chegou a ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados no início de junho deste ano, mas as inúmeras críticas recebidas foram um dos motivos da rejeição dos senadores. O placar da votação foi 14-6. Ainda assim, a proposta pode tramitar no plenário. Isso irá depender do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e do apoio de mais 1/10 dos senadores. No texto do relatório feito pelo senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, previa uma multa de 50% das parcelas pagas pelo consumidor à construtora. De acordo com a proposta, o débito seria pago à empresa incorporadora que trabalha na parte financeira das obras. Temos uma informação oficial de que 95% de todas as obras incorporadoras do país são entregues em atraso. 180 dias não tem multa nenhuma. Quer dizer que se eu casei, estou esperando meu apartamento, 180 dias que já é permitido de atraso, normalmente 95% atrasa e eu fico pagando aluguel, sem que a dona incorporadora pague nada sobre isso. Para os imóveis no regime convencional de contrato, a multa seria de 25% das parcelas já pagas. O comprador só ficaria isento caso encontrasse um novo comprador interessado em assumir a dívida e o imóvel. Esse tipo de regime é o mais frequente no Brasil. Aqui está sendo previsto uma multa, ou seja, a retenção daquilo que o mutuário pagou, em um caso em 25%, em outro caso 50%, mas na realidade não é isso. Os valores retidos, isso com exceção do valor de corretagem, com exceção. E os valores que poderão ser retidos pelo construtor pode chegar a próximo de 80%. Isso não é pouca coisa. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, defendeu o projeto. Durante a sessão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Jucá argumentou que o setor imobiliário está quebrado financeiramente e que a dificuldade enfrentada pela construção civil seria amenizada por meio da proposta. Eu queria aqui, no intuito de ajudar, dizer que considero emenda de redação bem-vindas. Eu acho que ajuda no processo de aprovação e de discussão, né? Vou estudar no governo essas questões para, na votação de plenário, eventualmente garantir algum tipo de veto que possa ser discutido nessas questões, como forma de ajudar a aprovação do projeto. Mas eu queria ressaltar a importância de aprovar esse projeto, porque esse projeto tinha que ter sido aprovado há 2 anos atrás. Nós estamos numa situação de penúria e de muita dificuldade do processo de construção civil no Brasil. No momento da votação, Jucá chegou a pedir ao presidente da comissão, Tássio Gereissati, do PSDB, que o projeto fosse votado em regime de urgência e ir para o plenário já na quarta-feira. De acordo com a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, o projeto do senador Dalírio Beber é mais justo, porque deixa explícito quando o distrato é motivado por justa causa ou não.
Eu tenho que separar o especulador daquele poupador, daquele que está casando, começando a vida, daquele que é aposentado, da classe média que junta anos, dá uma entrada e depois, por um momento de crise, não consegue pagar mais. O projeto do senador Dalírio faz essa divisão. O projeto citado por Tebet ainda não está na pauta de votações da CCJ, que tem sessão marcada para esta quarta-feira. Julho é sinônimo de férias para muita gente e quem vai aproveitar o tempo livre em outra cidade precisa ficar atento à carteirinha de vacinação antes de viajar. A animação da Vitória já está pronta para as férias. E tem outro detalhe que já está em dia, a carteirinha de vacinação. Pergunta muito difícil, quero saber se doeu tomar essa vacina de hoje. Então, ela entrando e fez como é que eu vou dizer? Doeu um pouquinho, mas... Só na hora da picada? É, só na hora, só. Hoje você vai ganhar mais um carimbo. É, mais um carimbo. E eu espero não tomar mais vacina, né? Mais doença. Que eu não aguento, não. A irmãzinha Valentina, de 2 meses, também aproveitou o dia para se vacinar. Com essa idade, nem dava para falar não. É importante por causa das doenças, né? Já o que puder livrar, já vai livrando. Sempre eu me preocupei. A mãe das meninas sabe a importância que tem em manter a carteirinha de vacinação atualizada. Tanto é que mesmo ela tendo perdido o cartão, decidiu se imunizar novamente. Perdi e nem lembro. Porque quando eu fiquei grávida, eu tive que tomar umas vacinas, eu vim atualizar. Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade dos brasileiros não está com a carteira de vacinação em dia. E para quem vai viajar, isso é mais importante ainda. Todas as vacinas estão disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde. É importante manter a carteira de vacina atualizada, sim, para exatamente manter o sistema imunológico adequado e se prevenir contra aquele determinado tipo de doença. E para cada tipo de doença existe uma certa tipo de vacina. E por isso que existe um calendário básico aí para ser seguido. No ano passado, 20 estados e o Distrito Federal não atingiram a meta de imunizar 95% das crianças contra o sarampo. Os piores índices estão no Pará, São Paulo e Acre. Em Roraima e Amazonas, há surto da doença. Infelizmente, o Ministério da Saúde emitiu um parecer, nas últimas 2 semanas, mostrando baixas coberturas vacinais das crianças atualmente, o que gera um grande risco de surtos, como estamos vendo, surto do sarampo no nosso território nacional e que devagar está expandindo em outros estados, além de Roraima e Amazonas, como começou inicialmente. É importante que as crianças todas estejam vacinadas com 2 doses. A primeira dose tem que ser com 12 meses ou 1 ano de vida e a segunda dose com 15 meses ou 1 ano e 3 meses. Se porventura os pais estiverem com a vacinação atrasada, em qualquer momento eles têm que atualizar essa segunda dose. Ao menos uma pessoa morreu e outras 20 ficaram feridas hoje na África do Sul em uma queda de avião. A aeronave deveria ser transportada em breve para um museu na Holanda. Um acidente aéreo em Pretória, na África do Sul, matou ao menos uma pessoa e deixou dezenas feridas. A aeronave caiu logo depois de decolar de um pequeno aeroporto em voo teste na capital sul-africana. O avião, fabricado em 1954, deveria ser transportado em breve para um museu aéreo na Holanda. A aeronave caiu em um terreno acidentado a cerca de 5 quilômetros do aeroporto, atingindo um pequeno prédio de uma fábrica. O avião tinha 19 passageiros a bordo. Uma parcela da população carcerária de Roma ganhou uma oportunidade de investir na própria reintegração social. Mais de 100 presos têm trabalhado nos diversos parques e jardins da cidade. Amanhã chega na prisão Rebibbia, em Roma, e um grupo de presidiários se prepara para um dia de liberdade. Sob o olhar de guardas, os presos passam por um treinamento para cuidar dos parques e jardins da cidade. É parte de um projeto de reinserção do Conselho Municipal. Anzi, la mattina si fanno trovare già pronti
já às 7h30 da manhã. Às 7h30 da manhã eles já estão prontos para sair, porque esse projeto faz com que se sintam úteis e porque cada minuto nas ruas é menos um minuto dentro da cadeia. Ovviamente vai a diminuire il tempo che trascorrono all'interno del carcere. Cerca de 100 voluntários participam do projeto. Nenhum deles está em prisão perpétua. Para muitos, é uma chance de ampliar as experiências profissionais e também se reintegrar à sociedade. Quem sabe, talvez um de nós vire um jardineiro profissional para ficar em liberdade ao invés de voltar para a prisão. E o projeto não é bom apenas para os prisioneiros. Roma não tem jardineiros o suficiente para os cerca de 43 mil hectares de área verde da cidade. Com cortes de verba e com problemas como corrupção, apenas 100 pessoas têm a função de cuidar dos jardins da capital italiana. Queremos que esse projeto seja sustentável, porque o trabalho deles é muito útil. É importante porque faz com que os presos se sintam úteis para a sociedade. E é muito importante para a nossa cidade, porque o município tem pouca verba. O projeto tem um prazo de 6 meses de duração, mas há quem considere adicionar outras atividades, como consertar as ruas esburacadas de Roma. As cidades de Milão, Palermo e Nápoles têm interesse em lançar iniciativas parecidas e também oferecer aos seus presos uma chance de redenção. E veja a seguir, você que acompanha o Jornal das 22 pelo Canal 1, fique agora com a programação da sua região. E ainda, Cristiano Ronaldo troca o Real Madrid pela Juventus. Hoje, 10 de julho, é o dia da pizza. Podia até ser considerado feriado nacional porque todo brasileiro adora. Difícil encontrar quem não se renda aos encantos dessa iguaria. E para celebrar a data, acontece hoje, amanhã, no AMB, em São Paulo, a 8ª edição da Expo Pizzaria, uma feira que reúne todas as novidades no setor. Vamos passar um pouco de vontade com a reportagem de Anali Lima. Se tem uma coisa que brasileiro gosta, é pizza. Muito difícil encontrar alguém que não fique com água na boca quando pensa na redonda. E não é só por aqui não. O alimento é o mais consumido do planeta. Não é para menos. Atualmente são cerca de 50 mil pizzarias em todo o Brasil. 25 mil estão em São Paulo. A gente só perde para Nova York no ranking da comilança. Nós somos o segundo maior mercado do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos. E São Paulo é a segunda cidade que mais consome pizza no mundo, perdendo só justamente para Nova York. E para celebrar essa data, acontece em São Paulo a 8ª edição da Expo Pizzaria, uma feira que mostra as novidades do setor. Olha só essa pizza de 40 metros. Nesta edição, ela faz uma homenagem às 32 seleções que participaram da Copa do Mundo na Rússia. Nessa feira é impossível não ficar boquiaberto, não apenas pelas pizzas lindas de se ver, mas também pela facilidade com que podem ser feitas. Além das tendências, ele vai encontrar também a tecnologia. Tá? Então hoje em dia a pizzaria ela é aliada também ao quê? Equipamentos que acabam melhorando a produção da pizzaria, melhorando a qualidade em si do produto, facilitando até mesmo o trabalho do dia a dia do pizzaiolo. Então os equipamentos veio, na verdade, não para substituir a mão de obra, e sim para facilitar o trabalho do pizzaiolo, entregando uma pizza com mais rapidez e qualidade para o cliente. E a paixão pela pizza não tem idade mesmo. Olha só o Pedro, que é um mini pizzaiolo. Pedro, conta pra mim, com quantos anos você começou a fazer pizza? Com 5, 6, 7 anos eu comecei. E por quê? O que te chamou a atenção na pizza, além de gostar de comer? Tipo, quando eu comecei a aparecer no canal do meu pai. E seu pai é pizzaiolo também? Sim. E aí você também faz malabarismo. Como você aprendeu? Como é? Com meu pai começou a me ensinar e depois eu fui praticando sozinho. Realmente é paixão nacional. Nesta padaria, no centro de São Paulo, olha quantas pizzas ainda no horário do almoço. Hoje está mais barato, aproveitei e comi 2. É porque hoje é dia da pizza. Hoje é dia da pizza, comi dois pedaços, está mais barato.
É muita produção para atender o paladar exigente dos consumidores. Em torno de 150 pizzas por dia. Os sabores são os mais tradicionais, tem uma saída maior, que é marguerita, portuguesa, frango catupiry, 4 queijos. Os sabores tradicionais têm uma saída maior, né? No geral. O Dia da Pizza começou a ser celebrado aqui em São Paulo em 1985 com o objetivo de fomentar o turismo local. Mas a data fez tanto sucesso que passou a ser comemorada no país inteiro. Afinal, quem é que não gosta de uma bela pizza? Ela vai bem tanto no almoço como no jantar. E como hoje é um dia reservado para essa iguaria, eu vou pedir licença para vocês, que agora eu vou comer o meu pedaço. Bom apetite! E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.